Paz. Amanhã nós temos a ministração profética só online pelo YouTube às 8h30 da noite. Nesse sábado nós temos uma programação diferente, tá? Nós temos a ministração de famílias com a Daniela Freixo, das 10 horas até as 16 horas. Tem uma taxa, então eu acho que dá para se inscrever ainda, né? Vocês se inscrevem e pagam, tá? São R$50 porque tem almoço. Então vai ser das 10 às 16 horas. Eu acho que é válido, é a primeira vez que a gente faz dessa forma, então eu creio que vale a pena, tá? Você que é avô, você vai casar também, ou especialmente quem é casado, quem tem os filhos, né? Independente se são jovens ou adolescentes ou mais velhos, nós precisamos da intervenção de Deus, orientações dadas pelo Senhor, né? E eu creio que vai ser útil aí, tá? A Daniela Freixo é uma psicóloga cristã, bem conhecida e é difícil encaixá-la na agenda dela, tá? Então ela gentilmente aceitou aí. No domingo são nossos cultos, não vai ter ceia não, é culto normal às 10, 18 horas, vai ter o nosso seminário com profetas menores, que tem sido bênção, hein, gente? Às 8h30 com o Fernando, e terça-feira, dia 11, é o nosso curso de obreiro, e quarta-feira é nosso café com Deus, tá bom? Bem, eu preciso deixar alguns versículos aí, né? Que está em Tiago 5, 13 a 16. Eu fui lá na Indonésia, eu vi como funciona a igreja, é bênção, a igreja é bênção, sempre. Algumas são mais completas, algumas são mais esclarecidas, né? Tem uma estrutura melhor de atendimento espiritual, né? Especialmente atendimento espiritual. Esse versículo aí, acho que cabe bem para nós, tá? Em grupos maiores e grupos menores. Está alguém entre vós aflito? Melhor ambiente de orar é na igreja, tá? Lógico, se você estiver sozinho, paciência, ora, né? Mas é um ambiente de igreja. Está alguém contente? Cante louvores. Agora, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, ou seja, é a igreja, tá? O ambiente da igreja. E ore sobre ele, pede unção com óleo e você vai ser sarado. Pode ser doenças físicas, espirituais ou emocionais. Pode ser um pânico, pode ser qualquer tipo de doenças, independente do tipo de doença física ou emocional, tá bom? E a oração da fé salvará o doente. A fé, tanto de quem ora como daquele que recebe, tá? Você que pede a oração, você está com fé, senão não pediria. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, seriam perdoados. Às vezes, muitas doenças físicas e emocionais são provenientes de pecados, né? E o ambiente mais propício, assim, mais fácil de orar, especialmente se as reuniões menores, presenciais, tiver um pastor, alguém mais maduro, para orar por nós, para ungir com óleo, né? Isso pode ser feito nas células, tá? Esse último versículo aí. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Por isso que eu comentei sobre a Indonésia, que é uma prática comum, que o pastor diz, o líder diz, vamos orar 2 a 2, e vamos conversar um pouquinho 2 a 2. E eles têm essa prática que ainda não conseguimos colocar tão em prática. Daqui a pouco vai ter um testemunho sobre a confissão de pecados, e que é válido, viu, gente? Que diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros. Para quê? Para sarar. Orai uns pelos outros. Depois da confissão, um ora pelo outro. Claro que você vai conversar com aquele, às vezes é um desconhecido, mas abre o teu coração na medida do possível, tá? Mas é uma coisa que, é um versículo, uma orientação dada no Novo Testamento, né? E diz, confesse as vossas culpas uns aos outros, confessar, verbalizar, né? E depois olhe um pelos outros, para quê? Para sarar. Às vezes
existe uma doença psicossomática há anos, pode sarar fisicamente e pode sarar de uma doença emocional ou mental. Tá? Às vezes é necessário a pessoa confessar. A oração feita por um justo, tanto daquele que ora. Por que você vai confessar o pecado um ao outro? Um ora pelo outro. A oração feita por um justo pode muito, tá bom? Então vamos ouvir o testemunho, pedir para o Gui dar um testemunho. E boa célula. Graças, paz, igreja, tudo bem? Prazer. Quero nesse vídeo contar a experiência que eu tive referente à confissão de pecado uns com os outros nas células. Estamos isso já há um ano fazendo essa confissão de pecado e particularmente assim minha experiência foi transformadora. Desde a primeira vez que fizemos nessa confissão de pecado, sentimos impactados pelo mover de Deus, pelo quebrantamento e principalmente pela quebra ali de orgulho. Muitas das vezes as pessoas de todas as partes da célula, muitas pessoas ansiavam, olha que loucura, né? A gente ansiava em poder compartilhar aquilo que estava pesando no nosso coração. A gente confessava pecados, a gente falava daquilo que estávamos vivendo na semana, algo que falhamos com Deus. Então a gente realmente confessava o pecado. A gente fazia, ou melhor, a confissão ela vem logo após os louvores. Então, enquanto o louvor era ministrado, no louvor a gente louvava a Deus, cantava cânticos a Deus, e depois a gente fazia a confissão. E obviamente que a gente fazia uma breve explicação, que a gente estava baseado em Tiago 5, confessar seus pecados uns aos outros, orar uns pelos outros, para serem sarados. A gente cria muito nessa parte de ser sarado. Então assim, a célula cresceu muito, em todos os sentidos, tá? Pessoas começaram a visitar a célula, não crentes começaram a visitar a célula, conforme a gente foi amadurecendo nessa questão de confissão. Então, para você ter uma noção, vidas já foram salvas confessando seus pecados uns aos outros. Isso é o que é o mais incrível. Eu vou contar uma experiência específica. Teve uma célula no escritório, e eu levei um amigo meu que não era cristão, enfim, e a gente foi fazer confissão de pecado. Eu expliquei de forma muito clara o que era a confissão, o que exatamente a gente estava confessando e por quê, e que pecado exatamente nós, seres humanos, estamos cometendo, principalmente os não crentes. E a gente levava, cada um separava entre mulher com mulher, homem com homem. Então foi eu e meu amigo, a gente foi numa parte, cada um ia uma parte da casa, e a gente se reunia e falava o pecado um ao outro. Ele contou o pecado dele, contou as coisas que ele estava passando na família dele. Foi um momento de ele abrir o coração dele. 15 minutos, 15, 20 minutos, mas assim, poderosos. Porque ele contou as experiências dele, eu contei as minhas. E aproveitei nesse período que ele estava começando a confessar, eu fui introduzindo Jesus para ele. E esse menino aceitou Jesus no final da célula. Ele confessou Jesus como Senhor e Salvador. Contei as minhas experiências. Teve uma época que eu estava vivendo muitas lutas espirituais e a confissão de pecado me ajudava muito a realmente ser sarado e a crescer e a me desenvolver. E para vocês terem uma noção, muitas vidas, assim, muitas mesmo. Recentemente, no sábado, eu encontrei com uma dessas vidas que estava contando sobre as experiências da célula, e uma das experiências mais marcantes da vida dessa pessoa foi a confissão de pecado que ela fez com uma das nossas irmãs da célula. Elas ficaram, sem brincadeira, acabou sendo um pouco extenso, mas elas ficaram ali mais ou menos uns 25, 30 minutos, que é bastante, mas era importante porque ela precisava conversar, ela precisava ser tratada, e foi uma confissão mútua. E o que é interessante? A gente confessa o nosso pecado um ao outro, e depois a gente ora um pelo outro. Então a gente crê que confessai seus pecados uns com os outros, orai uns pelos outros, que vocês serão sarados. Então a gente crê nessa palavra, a gente acredita que é profética. Vocês serão sarados. Só de você falar o seu pecado, você já está sendo liberto. Então isso é uma coisa muito importante. Então a gente faz isso há um ano. Tivemos de verdade muitas experiências. Uma das células que a gente fez de confissão de pecado, para vocês terem uma noção, nossa, mas dá para fazer confissão de pecado com uma turma muito grande ou muito pequena? Olha, a gente já fez confissão de pecado com 5 pessoas na célula, já fizemos confissão de pecado com 40 pessoas numa célula, que foi uma célula que fizemos uma quinta-feira à noite. Tinham 9 convidados, os 9 fizeram confissão de pecado, os 9 aceitaram Jesus. Uau, isso é incrível. Então o que eu queria dizer para vocês, a minha experiência de confissão de pecado
basicamente, a gente faz logo após o louvor. Depois que a gente realiza o louvor, a gente faz uma breve explicação, principalmente quando tem convidado. Depois a gente se reúne em salas ou a gente se reúne, às vezes, em grupo. A gente já fez confissão de pecado em grupo mesmo. Cada um contou um sentimento, alguma coisa ali em círculo, e a gente orou uns pelos outros no final e para que eles pudessem ser sarados. Mas o mais efetivo foi separar cada um numa sala e confessar o pecado. E aí depois tem a parte profética no momento da célula. Então, assim, acaba que a pessoa é ministrada naquele momento, é um momento de cura para ela mesma, uma cura e uma libertação. E aí ela recebe uma bênção do Senhor de uma palavra que vem do Espírito Santo. Então, é isso que eu queria falar para vocês sobre confissão de pecado e as experiências que tivemos nos últimos meses de célula, tá bom? É isso, façam confissões de pecados, é muito importante e isso edifica, cura e liberta pessoas de muitas coisas, assim, é algo realmente incrível. Deus abençoe e ótima célula a todos. Eu creio em Ti.